Olá, centelha de luz, aqui é a Cigana Luz do Luar. Que bom estar aqui com vocês. Bom, se vocês chegaram nesse vídeo, é porque vocês adquiriram o Planner Lunar Luz do Luar. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você pode usar esse planner. Lembrando que a forma como eu vou expor aqui é uma forma que eu estou sugerindo. Você pode encontrar outras formas de usar o planner, uma vez que o planner ele é para acompanhar a sua jornada diária, né? Então, tradução de planner, planejador. A ideia é que você se planeje melhor, mas com as energias da lua, com os seus ciclos, com o seu momento, com as suas fases. O planner, pessoal, Luz do Lar, nasceu de uma necessidade minha. Eu sempre fui uma consumidora de planners e eu sempre sentia falta de muitas coisas nos planners e eu ficava colocando na mão, encaixava papel para que ele pudesse falar mais comigo. E ele fez muito sentido para mim, muito mais sentido, quando eu comecei a respeitar. Porque antes eu me informava. Então, por exemplo, eu pegava lá a energia da lua do dia, né? A lua estava falando para diminuir o ritmo. E eu queria continuar sendo produtiva, né? Gestora de recursos humanos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, querendo dar conta de tudo, fora as terapias que eu também faço, além, né, do trabalho CLT que eu tenho, então eu tinha. Então, tudo isso era assim um grande desafio para mim, porque eu ficava lutando contra. Então, obviamente, eu ficava mais cansada, eu ficava mais estressada, eu ficava mais irritada, né? Dormia, acordava num jeito automático e frenético. Foi quando eu falei, peraí, não é para eu só ter informação e não acompanhar. É para eu ter a informação e tentar colocar ela no meu dia a dia. Então, assim, eu comecei a acompanhar meus ciclos. Então, eu comecei a observar que eu estava lunando, que eu marcava os ciclos, só que eu não tinha essa observação assim, ah, tá, qual lua eu tô menstruando? Nem eu marcava a data, né? Ah, dia tal, dia tal, dia tal, veio antes, veio depois, mas depois que eu comecei a perceber que fase da lua eu estava menstruando, nossa, e quando eu comecei a observar padrão, como eu já tinha tudo isso muito anotado, eu comecei a observar padrão. Então eu parei, fiz um exame de consciência e comecei a olhar, né, os planners e eu falei, nossa, olha que interessante, desde tal mês eu tô sendo sinalizada que eu tô menstruando na lua crescente, que tem algo aqui. Foi quando eu comecei a ir atrás dessa informação, estudar um pouco mais sobre as luas, as fases das luas, né? O ideal é que a gente se menstrue na lua nova. Mas isso não acontece nos tempos modernos. Mas pode reparar que quando nós estamos em várias mulheres, né, quem participa aqui desse grupo de Sagrado Feminino, em roda de conversa de feminina, quem participa pode reparar. Vai acontecer o evento, ou você menstrua antes, ou você menstrua, ou antecipa ou atrasa, para que todas estejam, a maior parte das mulheres estão naquele dia em lunação, ou seja, a menstruação a gente chama também de lunação. Então, a gente percebe, olha a força do feminino, né? Se isso já aconteceu com você, pode reparar. Na sua família, se você tem outras mulheres ao seu redor, pode reparar que vocês ficam menstruadas mais ou menos próximo, né? Justamente por conta dessa frequência energética da lua que está sempre nos envolvendo, tá? Bom, esse planner nasceu para ser um acompanhante na sua jornada. Ele nasceu para te trazer mais consciência, autoconhecimento, reconhecimento das suas fases. Ele não é um planner, pessoal, para ser mais um lugar de cobrança para você. Por isso que a forma como eu vou explicar para você é a forma como eu criei e uso. Mas pode ser que você tenha a sua criatividade e pense uma outra forma, uma outra maneira e super funciona para você, tá bom? Então, você vai perceber, eu vou já aqui no começo do planner, ele tem várias orientações para vocês, para que vocês possam se guiar, né? Caso você, aqui uma dica importante, pessoal, para quem não tem conhecimento da sua lua, do seu ascendente, do seu sol, tem dois sites que eu super recomendo, que eu gosto muito de olhar, que é o Personari, o Astrocentro, o Astrolink também dá para ver, o Astro SIC, ele é um pouco confuso para quem não é astrólogo, então esses outros são mais fáceis. Se você não sabe a sua data de nascimento, você não vai ver algumas questões de planetas, tal. Mas o Sol, Lua, Ascendente, mesmo você não colocando a sua data de nascimento, a sua hora de nascimento, ele vai aparecer para você, tá? Então, para quem não sabe, é só pesquisar e aqui vai ter muita explicação para você como você lida com isso. Aqui você vai perceber que o calendário anual, ele vai de março a março, porque esse planner, ele segue a natureza, os ciclos da natureza. Então, ele vai de 20 de março de 2026 até 20 de março de 2027, ok? Então, aqui tem um índice que você pode se guiar e aqui tem várias coisas que a gente trouxe aqui para vocês terem aí um pouco de conhecimento das energias da lua, das energias do ano, das frequências, para que vocês possam encontrar a frequência de vocês,
o que está conversando com vocês, tá? E aqui no Você é Cíclica, que é um encarte aqui no meio, você vai encontrar esse aqui é eu tô gravando ainda com o piloto, tá, gente? Aqui tem uma imagem e tal. Então, aqui você vai encontrar, por exemplo, ó, as fases da Lua. Você vai perceber que nós temos 8 fases da Lua. As 4 fases que a gente comumente conhece, elas são muito importantes, são as fases mais importantes. Por isso que todos os calendários agrícolas, pode reparar que eles seguem os tradicionais, nova, crescente, cheia e minguante, né? Esse é o ciclo. Então, mas tem as outras, vocês têm aí o acesso, vocês podem reparar, mas vocês vão ver que vocês podem menstruar nas intermediárias, tá? Então, esse é um dos pontos. Elaine, eu não menstruo. Então, seguia pela lua externa. Então, se hoje tá lua minguante, segue pela lua minguante. Hoje tá lua cheia, segue a lua cheia e observa você, como que você fica, tá? Então, pode ser que você não esteja menstruando por conta de contraceptivos que você esteja tomando, ou você já é uma pessoa que fez algum tipo de cirurgia, não tem mais o útero, ou já está na menopausa, ou já passou da menopausa. Não importa, esse plano ele atende todas as mulheres em todas as suas fases, tá? Então, se você não menstrua mais, começa a observar a fase da lua, porque o ciclo continua acontecendo com você. Pode ser que você lá fora esteja a lua cheia, e você quer ficar quietinha, não quer falar com ninguém. Se hoje você pudesse nem sair da cama. Então, esse é um movimento de lua minguante, de lua nova. Então, a lua minguante, ela tá pedindo para você pausa, diminua o ritmo, descansa, né? Então, vocês vão ver que aqui no planner eu recomendo que no dia da lua minguante, no dia do ápice ali da lua, você até evitar atividades físicas de alta intensidade, né? Deixa para fazer isso na lua cheia, na lua nova, na lua crescente. Agora, na lua minguante, a gente precisa dar um pouco mais de pausa pro nosso corpo. Não é para parar, tá, gente? A gente continua fazendo tudo, mas a gente diminui o ritmo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que faça uma atividade física de alto impacto, naquele dia pode ser que eu faça só um alongamento. Agora, não, Elaine, eu faço atividades mais tranquilas, de menos impacto, como yoga, o pilates, embora tenha. Então, faça práticas que seu coração está pedindo. Deixa para você dar uma puxada na energia na semana seguinte, que já vai estar ali na lua nova, na lua cheia. Embora a lua nova também vai pedir para você um pouco mais de pausa. Mas a lua crescente, a cheia, é aquela que você pode dar o seu melhor, porque as coisas vão acontecer, você vai ter energia para tudo isso, tá? Muito bem. Bom, e aqui vai mostrando significados para vocês. Vocês podem se guiar pela lua dessa forma, como também para quem gosta das 8 fases, vocês podem se guiar dessa forma, aqui tem uma legenda para vocês, tá? Muito bem. E aí, pessoal, a gente entra aqui um pouquinho no que fazer, no que evitar em cada fase da lua, tá? O que fazer, o que evitar, o que favorece, o que não favorece, o que significa luas fora de curso. Você vai ver que no calendário diário, mensal, vai ter os dias da lua fora de curso. Então, você vai fazer alguma coisa importante, verifica se não é um momento de lua fora de curso. E geralmente ela fica algumas horas, tá? Então dá pra esperar, dá pra remarcar, dá pra fazer em outro momento, tá? Isso tudo vai te favorecer muito. Esses dias, pessoal, aconteceu comigo. Vocês sabem que eu trabalho também como palestrante, eu sou mentora, eu trabalho como consultora de RH, então eu divido a minha vida, né, na parte de terapias e oraculista e tal, com a parte da minha carreira, que é recursos humanos. E aí um parceiro mandou um contrato para mim e eu tava muito atarefada. Eu falei, olha, eu tô sem tempo para analisar o contrato. Eu posso te responder na próxima semana, que eu quero ler, tal, com calma. E ele começou a me impressionar. Não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Eu falei, olha, desculpa, agora eu não consigo assinar esse contrato para você. Eu preciso, de fato, parar e ler. Eu não assino contrato sem ler, até porque a Carmesita sempre fala, sempre leia. Mesmo que venha uma proposta e venha um contrato da proposta, leia, porque infelizmente tem muitas pessoas mal intencionadas, né, depois desse momento. Ok, o que eu fiz, gente? Eu falei pra pessoa que eu não ia assinar, que tá tudo bem se a parceria não acontecesse por conta disso, embora era muito importante pra minha parceria, mas eu queria ver. Então foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu não assinei e fui dar uma olhada no contrato, tinha várias cláusulas que me prejudicavam consideravelmente. E aí eu fui ver no calendário, era uma fase de período de lua fora de curso, né? Então, eu nem tinha olhado de fato antes, né? Como ele estava me pressionando, eu me incomodei. E aí eu fui dar uma olhada e vi que estava fora de curso e fiz muito bem não ter assinado, porque tive que negociar esse contrato depois, né? Ele não era equânime ali, ele não era ganha-ganha, né? E eu sou da pessoa ganha-ganha. Eu gosto de ajudar todo mundo e gosto de ser ajudada. Eu peço ajuda e ajudo e assim sucessivamente, porque eu acho que essa é a grande força, né? Inclusive as mulheres precisam, eu me incluo nisso, né?
trabalhar um pouco mais a nossa sororidade, porque nós fomos ensinadas a competir muito uma com as outras, né? E quando a gente começa a nos autoajudar e ajudar umas às outras, a gente percebe que as coisas fluem, né? Tem pessoas que até estranham, nossa, Elaine, você é tão generosa, não é porque eu sou generosa, né? E também não tô fazendo com intenção, é porque eu gosto de doar e de repente o que eu tô fazendo ali para aquela pessoa, eu vou receber de outra pessoa, né? Mas enfim, esse é o ciclo da vida. Bom, vamos continuar aqui. Então aqui, pessoal, tem as luas de nascimento. Como que você descobre qual lua que você nasceu? Você pode colocar no Google mesmo, colocar lá assim, ó, dia tal, dia do seu aniversário, dia tal, tal, hora tal. Que lua estávamos? Pode ficar tranquilo que o calendário lá vai trazer para você. Aí você vai ver que lua que você nasceu. Repare que a lua que você nasceu, isso é uma coisa que eu fiz com várias pessoas e observei, foi uma observação minha, ela interfere muito a forma que a gente leva a vida, né? Por exemplo, eu nasci numa lua já praticamente cheia, ela tava gibosa crescente para cheia, tava no dia seguinte já foi lua cheia. Eu sinto muito essa energia. Então, por exemplo, tudo que eu tô fazendo de grandiosidade assim, que tem alto impacto para mim, a minha emoção, a alegria minha vem em forma de choro. Então, quem me conhece sabe que toda vez que eu tenho uma grande coisa na minha vida, uma formatura, um lançamento de um livro, uma coisa assim, nascimento da minha neta, dos meus filhos, né, várias coisas que aconteceram positivas na minha vida, eu me emociono muito, mas é por conta que eu nasci numa lua cheia, né? Então, porque eu sou signo de fogo, né? Meu ascendente é ar, minha lua é terra. Então, eu não tenho assim essa facilidade de emoção. E a emoção vem daqui, da minha lua de nascimento, tá? Então, descubra qual que é a sua lua de nascimento. E aqui você pode escrever sobre como você percebe essa lua, tá? Vai fazendo aos poucos. Bom, a gente chega aqui no Sagrado Feminino. O Sagrado Feminino, pessoal, nada mais é do que uma experiência de você se conectar com a sua essência. Sagrado Feminino não tem conexão com nenhuma religião, embora algumas pessoas incluam a força dentro do xamanismo, tá? Mas, na verdade, o Sagrado Feminino, o Sagrado Masculino, não tem correlação com nenhuma religião, com nenhuma crença. Isso é o que ele quer dizer, né? É a força desse feminino, a força desse masculino no nosso dia a dia. Quando a gente começa a observar o nosso Sagrado Feminino, ou seja, a nossa ancestralidade, a gente sabe que nós viemos de uma origem, né? E nossos descendentes também parte da gente. Então, é sagrado o ato sexual, é sagrado, por exemplo, a nossa menstruação, o êxtase, o gozo, tudo isso é muito sagrado. Embora, né, o Tantra chama esse êxtase ali, né, do ápice de iluminação, de tanta conexão que a gente tem, se a gente, né, direcionar para essa energia. Bom, mas aqui o Sagrado Feminino que eu trouxe para vocês, eu trouxe um pouquinho aqui explicando o que é, trouxe os arquétipos, porque tem as luas, pessoal, e as fases da lua, e a nossa lua interna, que eu já vou explicar para vocês, elas estão conectadas a um arquétipo. Arquétipo são simbolismos, né? Então, tem uma representação. Todos esses arquétipos estão dentro de nós. Assim, pela astrologia, os 12 signos estão dentro de nós. Cada um atua na nossa vida de uma forma. Então, tudo isso, ele faz parte, tá? Então, aqui eu explico para vocês como que vocês se conectam e percebem esse comportamento desse arquétipo no nosso dia a dia, tá? E aí eu trago uma proposta de plantar alunação, que depois eu tenho um outro vídeo só explicando sobre isso. Aqui tem sobre as fases da lua, e aqui eu explico sobre os arquétipos e sobre como é menstruar em cada fase da lua. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem organizada e objetiva o que vocês precisam saber para cada fase da lua, tá bom? Elaine, eu não menstruo. Vai percebendo a lua que você tá, e nessa percepção de lua, você vai ver, se você vai se identificar com esses arquétipos, tá? E você vai ver como faz muito sentido e tem luz e sombra. Aqui tem dicas de ouro. Eu até coloquei aqui, ó, dicas de ouro. Então, por exemplo, vou pegar aqui a lua nova. Dicas de ouro da lua nova. Nos primeiros dias, reduza ou evite exercícios físicos. Permita-se repousar, entrar em introspecção e consumir alimentos ricos em ferro. Então, tem várias dicas aqui para você lidar melhor com essa energia, tá? Bom, passando aqui, pessoal, eu fiz uma mandala lunar mais simples, tá? Eu, como consumidora de prêmios lunares, eu sempre tive uma crítica, porque acaba ficando difícil, você desiste de preencher, e eu não quero que seja trabalhoso, eu quero que seja simples e fácil, e depois eu quero até ouvir o feedback de vocês, tá? Então, aqui vocês vão ver que eu ensino a preencher a mandala lunar de uma forma muito simples, e vocês receberam aí o marca-página, né? E no marca-página, eles têm na parte da frente ali as dicas para vocês preencherem o dia a dia aqui, de orientação, e tem também o que vocês querem colocar
para cada tipo de emoção ou sentimento que você está sentindo, tá bom? E aqui embaixo é autoexplicativo, então tudo isso aqui tá bem explicado aqui no Planner, então tá bem fácil para entender. Aqui tem como você montar o seu espaço sagrado, tá? E por fim, eu trago aqui os nossos chakras, quando eles estão em desequilíbrio e equilíbrio, ervas e rituais que você pode, desculpa, e cristais que você pode se conectar para poder ajudar no equilíbrio desses chakras, tá? A gente trabalha muito isso na mesa radiônica, alinhar ali os chakras e a gente percebe o que está acontecendo. Então, vocês vão com a situação aqui que eu coloquei, vocês vão perceber se qual chakra de vocês está em equilíbrio ou em desequilíbrio, tá? Aqui, vocês vão ver alguns rituais para vocês fazerem da lua nova, da lua cheia. Então, pessoal, uma observação interessante. A lua cheia tá no signo de terra, tudo aqui tem aqui, tá? Então, se ela tá no signo de terra, procura, aí aqui vai ter a dica para você do que significa uma lua cheia em signo de terra. O que significa uma lua cheia em signo de fogo? O que significa uma lua cheia em signo de ar? Não é a mesma lua, tá? Elas são diferentes e vocês vão reparar, tá bem explicadinho aqui, tá bom? Aqui tem os rituais de aniversário, e aqui também eu coloquei alguns rituais de eclipses, tá bom? São sugestões, obviamente, e eu vou também gravar um outro vídeo mostrando para vocês os rituais para fazer nas mudanças de estações, tá? Equinócios e solstícios, tá? Então aqui eu trouxe para vocês simplificando a astrologia, então o básico da astrologia para vocês entenderem, para quem não entende, obviamente, né, a estrutura da astrologia, que você entendendo como você funciona, pessoal, nossa, olha, mulheres, muda muito a nossa vida, viu? Aqui tem os regentes do dia e aqui você vai fazer o fechamento de 2025 e 26. Então, de março de 25 a março de 26, aqui tem algumas sugestões para vocês fazerem esse fechamento do ciclo. Na última semana de março, na última semana antes do dia 20 de março, nós vamos estar na última lua minguante do ano. Essa lua é uma lua de finalização mesmo de ciclo, tá? Então a gente pode passar por questões, eu não sei quando vocês vão ver aqui, mas se já passou, vocês vão reparar que é uma lua que tá mais, ela vai exigir da gente assim, olha, dá uma pausa. A gente vai ficar, infelizmente, sabendo de finalizações de grande porte, assim, de países e guerras e tudo mais. E também finalizações de trabalho, de relacionamento, de parcerias, de amizades, porque essa lua minguante é uma minguante que finaliza o ano 9. Então, tudo que as pessoas postergaram, essa última semana parece que vem assim como uma... No entanto, até pedi uma orientação para a semana, tinha saído da carta da torre, ou seja, é uma semana de fato que vem para finalizar aquilo que você empurrou com a barriga, a energia vai vir e vai fechar, tá? E aí vem aqui uma introdução para vocês do portal 2026. A gente, né, encerra o ano de 2025, de fato, o ano 9, e entra no ano 1, e entra também no ano de Áries. Lembrando que é um ano, pessoal, que a gente tem cavalo de fogo pelo horóscopo chinês, a gente tem a regência de Marte, para quem entende que a regência é anual também, mas de qualquer forma é um ano ariano, é um ano de muita impulsividade, é um ano de muito impulso, um ano também de novas coisas. Por exemplo, esse planner, ele já vem nessa energia de Marte, de Áries, e de forma disruptiva, diferente de tudo que você já viu, né? Ele é o único que tem essa proposta, né? Bom, então a gente entra aqui pro ano novo, de fato, então deixa para fazer essa carta de manifestação no dia ali do dia 20 de março, porque você vai manifestar o seu ano, o seu ciclo, tá? E aí você faça da forma como você entende, o que você quer intencionar de energias pro ano, o que você quer colocar de objetivos e metas para esse ano, pé no chão, tá? Porque a gente tá saindo de um signo de peixes, o sol em peixes, que é um sol que faz a gente sonhar muito, né? E a gente tá entrando em Áries, que é mais fogo, impulsivo, tem hora que começa a querer fazer muitas coisas e não dá conta, tá? E ao mesmo tempo, nós temos aqui um ano 1, um ano de fato de movimentação e início. Então, coloca aqui nos seus objetivos e metas aquilo que é importante para você esse ano, tá bom? Aquilo que é importante para você intencionar, ok? Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui de autoconhecimento a mandala cigana, que eu explico certinho cada área da mandala cigana. Ela é inspirada também na mandala do mapa astral, né, da roda no mapa astral. E vocês vão ver, vocês vão dar uma nota, pessoal, para cada área da vida de vocês. Então, para um minuto, reflita, né, área X, qual nota que eu dou? De 1 a 10? Ah, eu tô dando nota 3. Por que você tá dando nota 3? Por que você está dando nota 3 para essa área da vida? Então aqui, e aí depois vocês receberam as cartinhas da cigana, já eu vou explicar sobre elas, e aí você vai tirar uma cartinha para cada área da vida, você vai refletir qual conselho que veio para você, para cada área da vida,
tá? Lembrando que acompanha um livreto também das cartas, não tá aqui nesse momento, mas vocês vão receber junto com o planner, vocês receberam junto com o planner. Aqui também tem o mapa dos sonhos, então para quem gosta de fazer painel atrás da porta e tudo mais, aqui você pode colocar o resuminho dele, ou você pode criar aqui e depois expandir, como você preferir, ou só aqui. Então, para cada área da sua vida, quais são seus sonhos realizáveis, tá? Aquilo que você... E olha, pessoal, não fica pensando com a mente limitada, pensa com a mente de crescimento, tá bom? Qual viagem eu quero fazer esse ano, que viagem eu quero programar, né? Tem muitas pessoas que viajam o mundo porque se planejam e organizam bem, tá bom? Muito bem. Aí você vai fazer, todo mês você vai ver que vai ter intenção para o ciclo do Sol. Então, o Sol entrou em Áries, nesse caso aqui. Quais são as intenções para esse ciclo? Que vai de 20 de março até 20, mais ou menos ali de abril, 20, 21 de abril, que agora eu não lembro de qual. Bom, e aí a gente começa... Aqui tem um texto para você explicando esse Sol, tá? Aqui tem as fases da Lua e as luas fora de curso. E como nosso calendário começa dia 20, ele vem aqui do dia 20 em diante, tá? E aí, pessoal, chegou onde eu queria, que são os diários. Aqui é o seguinte, ó, vou pegar o diário aqui do dia 20 de março. Aqui em cima você vai ver que tem um mantra da semana, tá bom? Qual é a ideia? Você repetir esse mantra várias vezes para ele ecoar no seu íntimo, tá bom? Lembrando que tudo aqui são sugestões e propostas. Aqui tem, como eu acordei hoje, disposta ou indisposta? Sinaliza, um segundinho você faz isso e você vai começar a observar padrões. Tá? Se eu tô acordando muito disposta para um longo período de tempo, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso dar atenção. Pode ser, eu preciso fazer a higiene do sono, pode ser que eu tô com excesso de telas, pode ser que eu tô com ausência de vitaminas, pode ser que eu tô com alguma questão de saúde que eu preciso olhar. Olhei tudo, Elaine, e continuo, opa, é energético, então pode falar comigo. Então é importante você observar, tá bom? Porque o ideal é que nós entramos no sono REM e acordamos disposta na manhã seguinte para que a gente possa executar as atividades. Intencione o seu dia, tá? Então qual a intenção do dia hoje? Hoje eu quero o dia fluido, eu quero o dia leve, eu quero o dia claro, eu quero o dia organizado, sabe? Você vai intencionar o dia, você pode também intencionar dando uma cor pro seu dia, e aí fica a seu critério. Faça a gratidão da manhã, pelo menos 3. Então agradeça, crie esse hábito, pessoal. Você vai ver como o seu cérebro, né? Você sabe que eu sou da psicologia positiva, sou da neurociência. Quando a gente agradece muito, a gente faz com que nosso cérebro comece a olhar as coisas de uma maneira mais fácil, positiva, fluida, leve. As coisas acontecem assim numa naturalidade, é incrível, tá? E aí a cartinha do dia, se você quiser tirar a carta todos os dias. Você pode fazer isso uma vez por semana, tá? Então você pode se organizar, tirar a carta da semana toda para você já ter uma melhor organização, ou você pode tirar diariamente uma cartinha pro seu dia. E aqui você pode pedir a energia do dia, aqui você pode pedir o conselho para o dia, ou vai ter alguma coisa importante nesse dia, uma carta para esse momento. Então fica a seu critério, tá? Lá no livreto, vocês vão ver que eu coloquei algumas das tiragens mais importantes para você ser oraculista de si. Esse tarô, pessoal, que tá indo junto com o planner, ele não é um tarô para você se tornar cartomante, tá? Se você quiser, você vai comprar outro. Esse aqui é apenas para você se conectar com você, com a sua essência, tá? Lembrando que o tarô, ele é simbólico, ele fala muita coisa pra gente. Então, conforme você faz a pergunta e segue o método, você vai ver que a sua intuição vai começar a aflorar e vai te trazer muitas respostas, tá? Muito bem. E aqui do lado, você vai ver que tem o Sol em Áries, então aqui atrás tem a explicação, né? O Sol em Áries, o que significa? A Lua nova em Áries, então, também aqui atrás tem o que significa. E aqui tem, olha, qual é a energia desse dia? A energia do dia, o que tá favorável, o que não está favorável. Ou seja, o que fazer e o que evitar nesse dia, porque o dia está propenso a isso. Vocês vão perceber que tem dias que vocês vão sentir que, nossa, caiu como uma luva a explicação aqui, o direcionamento da energia. Tem dias que vocês vão perceber que, nossa, nada a ver comigo, mas não é que não tem nada a ver, porque pode ser que o seu mapa, você tá com alguma outra configuração mais forte que você não está sentindo, mas todo mundo está nessa fluidez aqui, nessa energia que está disponível para todo mundo, tá? A prioridade do dia, pessoal, é aquilo de fato que é importante para você, ok? O que importa, né? Assim, o que é importante mesmo? O que importa hoje? É aqui na prioridade, tá bom? Isso eu preciso fazer de qualquer jeito, o restante, né? E aí aqui eu coloquei para vocês, vão reparar, as tarefas essenciais, as tarefas importantes e as tarefas se der tempo, ok? Então, a prioridade é aquilo que é, assim, você precisa, né? Você está declarando de fato que isso é muito importante para você, tá bom? E aí você classifica o restante aqui para você se organizar, como você preferir. Tem pessoas que preferem diariamente, tem pessoas que preferem semanalmente.
fica a seu critério, como você se sentir mais confortável fazendo isso, ok? Muito bem. Aqui do lado, aí, pessoal, vai pro seu dia, tá? Vai pro seu dia, já sabendo das suas energias, sabendo da energia do dia, das cartas e tudo mais. E aqui no final do dia, você vai ter o checklist de bem-estar, tá? Que é justamente para você ter autocuidado com você, cuidar dos seus momentos, das suas fases, dos seus ciclos. Caso você esteja em lunação, ou seja, em menstruação, e você pode colocar lá na mandala, mas também você pode colocar aqui, tá? Então, eu menstruei hoje, o primeiro dia, tô no terceiro dia, você vai pintando aqui as gotinhas. Nível de energia. Aqui o nível de energia, pessoal, vocês vão ver que no marca-página tem aí uma sugestão da energia, mas vocês podem mudar se vocês quiserem, tá? E o importante é que de 1 a 5 aqui, não quer dizer, essa aqui de 1 ao 5 é só para você ter autopercepção, e trabalhando as suas emoções, e trabalhando as suas percepções, o seu campo energético, se percebendo, tá? Então aqui, ó, uma bolinha, eu coloquei aí, exausta, segunda bolinha, cansada, terceira bolinha, hoje eu fui estável, nem pra lá nem pra cá, tô de boa. A quarta, nossa, eu estou disposta, eu estou me sentindo viva, com vontade de fazer, de realizar, tô com bastante energia ainda. 5, nossa, eu tô super energizada, realizada, satisfeita, eu estou assim, radiante, então, né? Porque o excesso também pode provocar, se você tá terminando no final do dia muito energética, isso quer dizer que você não tá gastando as energias durante o dia. De repente precisa fazer uma atividade física, uma caminhada, né? Fazer um alongamento, fazer mais meditação. Então, tudo isso é para vocês tomarem consciência, tá? E aí, fica à vontade para mudar a classificação, aí apenas o que eu coloquei no marca-texto, marca-página, eu tô com marca-texto na cabeça, é apenas para que vocês possam se guiar, tá? Aí vocês vão ver que tem aqui 5 estrelinhas de check-out, ou seja, o check-in é como eu tô começando o dia, disposto ou indisposta, e o check-out no final do dia. Aqui, gente, o que eu trago de proposta? Uma estrelinha, procrastinei, não fiz nada que eu havia programado, muito menos a prioridade. 2 estrelinhas, eu fiz uma pequena parte, não fiz nem 50%. 3 estrelinhas, eu fiz metade do que eu havia proposto para fazer. 4 estrelinhas, eu fiz quase tudo. 5 estrelinhas, eu fiz tudo, me sinto, sabe aquela coisa de dar um check? Me sinto bem, fiz tudo que eu havia proposto no dia, que esse é o intuito que a gente chega, né? Então não é para virar cobrança, é para você se perceber aonde você está em cada ciclo, em cada fase. E aí você vai percebendo esses comportamentos do seu campo. Você vai ver que tem padrões para tudo. Gente, é incrível. E você vai ver que no final de semana eu uni o sábado e domingo, tá? Então, o sábado e domingo ele tá junto para facilitar aqui para você ter seu momento de descanso e tudo mais, né? E aqui também tem um espaço, pessoal, para que você possa fazer a gratidão da noite, tá? Eu esqueci de falar. E um campo para você também anotar possíveis observações, o que você queira anotar. Você pode anotar aqui questões do seu ciclo, sentimentos e tudo mais, mas também no final de cada mês, vocês vão ver que vai ter uma folha lá, que eu deixei para vocês anotarem. Aqui, ó, as percepções. Ó, finalizou o mês, você vai ver que tem essa folha aqui, ó, percepções do ciclo, ou seja, desse ciclo, desse período de mês, tá? Do mês gregoriano, que termina dia 30 ou 31. Aqui tem a mandala para você ir preenchendo. Tá super autoexplicativo aqui. E aí, pessoal, começa o mês gregoriano. Aqui dentro do mês gregoriano, tem uma frase da Carmesita, tá? Então, ela meditou algumas frases, eu fui repassando aqui. Aqui tem um calendário gregoriano comum para vocês se organizarem. E aqui tem a lua fora de curso. Vocês vão ver que são algumas horas, tá bom? Então, nessas horas, evite algumas coisas, principalmente questões muito importantes, tá bom? Bom, aí aqui tem as luas do mês, tá? As luas do mês e os principais trânsitos dos mês. Aí volta aqui, lembrando que nós ainda estamos com o Sol em Áries, tá? Então continua normal o Sol em Áries e continua aqui as luas em suas fases todos os dias até chegar aqui, mais ou menos aqui dia 20, que vocês vão ver a entrada do Sol no próximo signo, no caso aqui, signo de Touro, tá? Então, aqui atrás aqui embaixo tem a qualificação, lá na frente eu explico, mas a qualidade do signo, se ele é terra, se ele é fixo, que hora que ele entra certinho, tá bom? Aqui tem a explicação sobre esse Sol, que facilita pra gente. Mesmo sendo taurina, você vai perceber que tudo isso vai ativar para você nesse período do Sol no signo de Touro, tá? E aqui as suas intenções para esse Sol. Então, intenções para esse ciclo de 30 dias, em média, do Sol, por exemplo, em Touro. O que você quer materializar?
porque a ideia aqui é materializar, né? E cada sol vai ter aí a sua explicação, tá bom? Bom, aqui no final do planner, pessoal, e aí vai todos os meses, aqui no final do planner, vocês vão ver, quando a gente passar em dezembro, lá tem a finalização do ciclo gregoriano, tá bom? Mas aqui no final do planner, vocês vão reparar que eu coloquei aqui várias perguntas para guiar vocês. E o planner termina dia 20 de março de 27, tá? Então, ele termina dia 20 de março de 27. E aí, importante que você já esteja com o seu próximo planner aí, para fazer a transição. E aqui vocês vão reparar que eu coloquei o fechamento de março de 26 a março de 27, tá? Coloquei também as suas principais conquistas e desafios. Coloquei aqui os seus melhores momentos de 26, 27. Então, por isso que é legal você ir registrando lá no Notas o que aconteceu. E um espaço para escrita livre, tá? E aqui atrás tem as minhas referências e tudo mais, só para vocês saberem, tá bom? Bom, gente, quando eu construí esse planner, eu construí ele para que ele seja, de fato, um acompanhante na sua jornada. Um parceiro, né? Um confidente, que seja como se fosse um espaço sagrado para você se conectar com as suas forças, com as suas energias. Eu gostaria muito de ouvir as indicações de vocês, os feedbacks, as melhorias, caso vocês tenham percebido que dá para fazer para o próximo signo, para o próximo ciclo, desculpa. Então, vai me passando. Ah, Elaine, eu senti falta disso. Você poderia colocar dessa forma. E eu vou colher com muito carinho esses feedbacks de vocês para que eu possa considerar na próxima edição, tá bom? E aí, pessoal, agora antes da gente finalizar, falando um pouquinho das cartas, eu não tô com o livreto aqui porque tá na gráfica ainda. Eu tô gravando um pouquinho antes. Então, vocês vão perceber que o tarô da Cigana Carmesita, ele tem algumas coisas especiais, assim, que ela pediu. Vocês vão reparar, por exemplo, que tem o sol muito, sabe? O sol mostrando aqui. O sol aparecendo em quase todas as cartas, tá? Porque ela quis trazer essa energia do sol, no sentido da importância, né? Não só da lua, mas também do sol na nossa vida. Masculino e feminino. O sol é o yang masculino e a lua é a mãe, a feminina, a avó, para algumas culturas, enfim. Mas ela é o yin, o feminino, tá? Então, o sol, ele traz a luz. A lua traz a escuridão. Ela brilha, né, na luz do luar, mas ela não tem a força de um sol. Então, eles se complementam. E por isso que ela pediu para que as cartas, mesmo as cartas mais delicadas, viesse com a energia do sol, tá? Então, vocês vão reparar essa energia do sol fortemente em todas as cartas, trazendo pra gente esse direcionamento de continuidade, clareza, de percepção. E aí eu expliquei para vocês certinho lá no livreto como vocês podem considerar, tá bom? Bom, então, gratidão. Agradeço mais uma vez por vocês terem confiado nesse projeto, nessa proposta. E comente, compartilhe, indique esse planner para que ele possa tocar mais pessoas, para que ele possa alcançar mais mulheres. E a ideia não são mulheres que têm conhecimento de ciclos e fases. A ideia são mulheres que têm, que queira se conectar também, né? Então, quem já sabe, continua. E quem quer se conectar com as suas fases, com seus ciclos, eu acho que é um bom alicerce, é um bom parceiro para te acompanhar nessa jornada, viu? Então, gratidão, muita, muita, muita luz para você.